Eu sou o Roberto Eck, advogado em Ribeirão Preto desde 1969. Tive a honra de presidir a nossa Associação dos Advogados de Ribeirão Preto no ano de 1982. A associação, da qual sou também um dos fundadores, nós a fundamos em 1970, no dia 11 de agosto de 1970. Éramos poucos advogados e tivemos a honra de fundar essa entidade. A associação, desde a sua fundação, tem uma história não só de defesa da advocacia, como também de prestação de serviços aos associados advogados. A associação também sempre teve uma atuação efetiva como entidade civil de cidadania, isto é, sustentando posições jurídicas de interesse da comunidade, de interesse da cidade de Ribeirão Preto. Dentre essas coisas, eu ressaltaria que na nossa gestão como presidente, em 1982, eu reputo o mais importante trabalho, além da representação, além da prestação de serviços, foi o movimento vitorioso pela instalação da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. À época, a nossa associação, a nossa diretoria, o nosso conselho diretor se envolveram na liderança desse movimento, atraindo a participação de políticos da Prefeitura de Ribeirão Preto, vereadores, de deputados estaduais e de entidades representativas para reivindicar, à época, junto à USP, a instalação da Faculdade de Direito. Portanto, eu tenho a grande honra de ter estado nesse momento na presidência da associação. E a associação foi, ao longo dos anos, crescendo, hoje com 51 anos de vida, uma entidade sólida, uma entidade respeitada e respeitável, uma entidade voltada para os seus princípios originais. Hoje temos na presidência a doutora Roberta Galvão, que vem exercendo um trabalho muito bom em favor da associação e da classe, representando e se dedicando às atividades da entidade. Temos essa sede, cuja construção se deu por etapas, claro, sempre com as dificuldades que nós sabemos, decorrentes principalmente das questões financeiras, mas que hoje abriga com dignidade, né, e até com beleza as nossas atividades. De modo que eu quero parabenizar nesse momento a todos nós advogados, associados da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, por termos conseguido até aqui cumprir esses objetivos nobres de uma entidade representativa. E cumprimentar a atual diretoria, o atual conselho diretor, que tem feito a continuação desse trabalho, com continuidade, sem quebra de qualquer dos princípios originais. É com muita alegria que comemoramos 51 anos. Poderíamos, não fora essa pandemia, talvez estar fazendo uma festa de outra natureza. Mas nos contentamos com uma festa cívica, de depoimento para registro daqueles que não viveram a época e que precisam saber da relevância dessa entidade. Muito obrigado pela atenção. A associação, na realidade, é a paixão dos advogados. Embora a ordem seja uma instituição um pouco mais abrangente, um pouco superior, a paixão dos advogados é a nossa associação. Eu fui presidente nesse período de 1983 e 84. Nós estávamos vivendo um período excepcional, onde também a participação nos movimentos e nas atividades em defesa da classe, em defesa dos advogados e em defesa das instituições. Nós sempre entendemos que a grande função do dirigente da advocacia é dar condições aos advogados de trabalharem. O presidente da associação, o presidente da ordem, a função, no meu observar, a função principal é estar lado a lado, não só com os movimentos gerais, mas inclusive com os movimentos
particulares, quando cada direito de um advogado for ofendido em qualquer lugar que seja, ou seja, numa delegacia de polícia, numa instituição administrativa ou em qualquer outro local, o presidente da associação e o presidente da ordem tem que estar lá para defender as nossas prerrogativas, as prerrogativas dos advogados. Então é assim que eu encaro a atividade da Associação dos Advogados. Posteriormente, nós viemos a construir esta sede belíssima aqui onde nós nos encontramos atualmente. Foi obra de várias gerações, tivemos a participação de grandes companheiros e foi uma obra que foi demorada. Iniciou com a doação deste terreno. Um grupo de advogados batalhou para que a Prefeitura Municipal doasse esse terreno. E daí para nós construímos uma pequena sede que ocupava-se com os benefícios para os advogados, tendo em vista que o fórum estava bem aqui ao lado. Então, posteriormente, foi se desenvolvendo. E a associação sempre foi essa instituição brava, essa instituição de luta, que durante toda a sua história vem se mantendo, vem vencendo todo e qualquer problema que pode se lhe opor. E assim, nós desejamos que a associação, o futuro da associação seja cada vez mais brilhante e cada vez possa se afirmar como defesa dos advogados, defesa das instituições. Eu faço uma convocação para que todos os advogados participem e principalmente que a gente consiga novos associados, novos adeptos, tá? Eu fui convidado aqui pela diretoria da associação e agradeço até o convite para dizer sobre o tempo em que eu fui presidente. São tantos presidentes que foram construindo essa associação e cada qual contribuindo com aquilo que foi possível naquele momento histórico que ele viveu. Não existe uma personalização de gestão. O que existe é realmente uma corrente de pensamento, de solidariedade entre os advogados, que é a marca da origem da própria associação. Até quando a associação foi fundada, havia uma certa indagação de alguns advogados, mas por que fundar uma associação se nós temos a Ordem dos Advogados que representa a classe e defende a classe? Acontece que naquele momento o Brasil passava por uma situação muito difícil. Nós estávamos vivendo um período de obscurantismo, de caça às liberdades públicas. E a Ordem dos Advogados era efetivamente um organismo de importância fundamental na defesa das liberdades públicas e incomodava efetivamente o regime. Procurando calar a ordem, houve um movimento por parte do governo federal tentando fazer com que a ordem fosse, de certa forma, subordinada ao comando governamental, fazendo com que apresentasse contas em Tribunal de Contas, o que realmente seria absolutamente ilegal, porque a ordem tem uma autonomia de funcionamento, ela não depende de verbas públicas para viver e, portanto, ela não estaria obrigada a prestar contas a quem quer que seja, a não ser para os seus próprios membros. Tentando fugir desse perigo, imaginou-se criar a associação que não teria esse risco, não correria jamais esse risco de ficar subordinada ao comando de governo federal. Por isso nasceu a ideia de fundar essa Associação dos Advogados, porque ela funcionaria paralelamente à Ordem dos Advogados e teria uma amplitude de atuação que faria com que os advogados tivessem uma representação absolutamente livre, sem peias, sem comando. Por isso que nasceu a associação. As conquistas materiais, elas foram aos poucos sedimentando, um presidente faz uma coisa, outro faz outra,
Isso tem uma importância muito grande, mas é relativa em relação a essa importância fundamental, que é essa luta para preservar a independência do advogado. Porque sem independência do advogado não há liberdade. Sem liberdade você não tem democracia. E a democracia é fundamental para que todos sejam tratados igualmente, para que não haja uma discriminação de espécie, de qualquer espécie. Pouco importa, todos são iguais. E essa é a luta da advocacia, e a associação é realmente a fotografia dessa luta. E eu espero que não seja uma fotografia apenas, porque a fotografia é estática. Espero que ela seja o que ela realmente tem sido. É um processo permanente de defesa das liberdades públicas. Esse é o meu depoimento. Eu tenho uma alegria muito grande, porque desde quando iniciei, desde quando eu comecei na advocacia, em 1984, por indicação do funcionário da OAB, José Nilo, a quem eu rendo minhas homenagens neste momento, ele me indicou a ARP para que eu fosse associado. E a partir daí eu tive um maior contato e passei a desenvolver alguns serviços pela ARP. Fui membro do conselho durante 3 gestões. E nesse período nós estávamos iniciando a informática. A informática naquela época, a gente pouco sabia, o computador era comprado em prestações, 12, 24 prestações. E eu fui desenvolvendo os projetos dentro da ARP. Posteriormente, em 2001, eu tive o prazer de ser eleito presidente dessa instituição. E na presidência, já com pouco conhecimento nessa parte de informática, nós demos o trabalho, nós iniciamos a informatização da parte financeira da nossa associação, começamos a iniciar o desenvolvimento de um projeto das intimações, porque antigamente era tudo feito através dos jornais. A ARP tinha 40 funcionários e nós precisávamos olhar jornal por jornal, intimação por intimação, porque prazo é uma coisa que o advogado jamais pode perder. E aí nós, juntamente com a imprensa oficial, desenvolvemos um projeto, certo? Hoje, todo esse trabalho que tem pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, ele foi desenvolvido junto com a ARP. Infelizmente, por questões políticas, depois que estava pronto este projeto, a ARP foi deixado de lado, justamente pela imprensa e alguns políticos. Vou deixar a parte aqui para não me alongar muito sobre esse tema. Então, a comarca de Ribeirão Preto foi a primeira comarca do estado de São Paulo a ter o andamento processual via internet. É lógico que naquela época nós não tínhamos o scanner, então era só os andamentos, era o passo a passo do processo. Mas isso muito me enobrece, porque nós demos início nesses desenvolvimentos que hoje, a hora que nós abrimos um computador e consultamos um processo, é uma coisa tão simples, tão fácil, mas naquela época gerou muito sacrifício, muitas idas em São Paulo, tudo para conseguir esses desenvolvimentos. E graças a isso, hoje a ARP ela já tem uma autonomia muito boa, certo? Hoje ela está conseguindo, vejam este prédio aqui, certo? Graças ao trabalho de todos os membros da nossa associação, e nós estamos conseguindo. E eu espero que ela venha se desenvolver e ajudar cada vez mais os advogados. Nós precisamos desenvolver um trabalho para trazermos o advogado para dentro da nossa sede. Esse é o principal objetivo que a ARP tem que ter para ela poder sobreviver, para ela poder ter fôlego. Diferentemente da OAB, a OAB nós somos obrigados a associar. A ARP não, é facultativo, então fica a critério de cada um. Então nós temos que desenvolver um projeto para trazermos o advogado para dentro da nossa sede. Antes de mais nada, muito obrigado à doutora Roberta Galvão, que está à presidência da Associação dos Advogados nesta gestão, pela gentileza e pela deferência de me convidar para participar deste documentário, vamos dizer assim.
Todos já mencionaram a respeito da história da Associação dos Advogados, desta entidade, é desnecessário nós avançarmos nisso. Tratarei mais pontualmente da nossa gestão, que estive à frente da associação em 2014 e 2015, sucedendo ao doutor Paulo Cavalcante, que já vinha de várias gestões sucessivas. Naquela oportunidade, assumimos a Associação dos Advogados com um débito junto à Unimed no valor de aproximadamente R$500 mil. A associação vivia um momento de grande déficit orçamentário e passava por dificuldades diversas. Através de uma ação administrativa, buscamos junto à Unimed a reformulação dos comissionamentos que eram pagos à Associação dos Advogados e estabelecemos uma taxa de administração a todos os associados que utilizavam do convênio da Associação Unimed. E com isso obtivemos sucesso e fizemos um acordo e um parcelamento, conseguimos regularizar as contas da Associação dos Advogados e desde lá para cá ela se tornou superavitária, o que possibilitou várias implementações e várias melhorias. Naquele ano de 2014 e 2015, com todas as dificuldades que enfrentamos, ainda foi possível realizar inúmeras palestras e cursos jurídicos com doutrinadores de renome nacional. Também foi possível fazer uma reforma da sede da Associação dos Advogados com a instalação do nosso auditório aqui na sede. Fizemos a reforma da sala na Justiça Estadual, criando a sala VIP, dando um outro conceito aos nossos associados para a utilização em instalações modernas e à altura de nossos associados. Uma reforma também na sala da Justiça do Trabalho, que está nos mesmos formatos até hoje. Acredito que fizemos um bom trabalho juntamente com toda a diretoria e o conselho diretor, que possibilitou à associação alçar voos mais altos e alcançar a situação que hoje ela se encontra. É um prazer e uma satisfação ter participado da associação, da história da Associação dos Advogados, e é uma honra para mim fazer parte do quadro dos presidentes natos desta instituição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. É com grande satisfação que participo desse momento de comemoração dos 51 anos da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, entidade que eu tive a honra de presidir no início da década de 90, mais precisamente no ano de 1993, ocasião em que pudemos implementar diversas mudanças que acredito que foram muito úteis para os nossos associados, e desde então tivemos aqui vários e abnegados presidentes que dedicaram seu tempo à melhoria dos serviços que essa associação presta aos seus associados. E hoje, nesse aniversário de 51 anos, eu tenho muito prazer em gravar essa mensagem na gestão da nossa presidente Roberta, que tem se empenhado muito para dar o melhor de si à entidade e aos associados. Quero aproveitar para deixar os meus parabéns a ela e dizer: tenho muito prazer, muito orgulho de ser presidido por ela. Desejo à associação que continue trilhando esse caminho de aprimoração da cidadania, dos trabalhos jurídicos, para que a nossa classe possa cada vez mais ser valorizada e prestar serviço aos seus associados. Parabéns a todos que passaram por aqui e que puderam dar um pouquinho de si a essa entidade que é tão importante para a advocacia e para a cidadania. Meu nome é Antônio Bruno Amorim Neto, sou atual conselheiro da associação, mas também já fui vice-presidente, fui presidente. O intuito sempre da associação, no nome da diretoria, dos presidentes, é tentar algum benefício ao associado. Essa gestão atual está trabalhando muito em benefício do associado, tem desenvolvendo alguns projetos. Eu também desejo que os novos presidentes continuem fazendo os mesmos trabalhos em prol dos associados. É que eu desejo. Então, hoje nós estamos aqui celebrando 51 anos da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. No ano passado, a data de 50 anos foi comemorada com a expressão que ela merece, com a grandeza que ela merece, com a grandeza do trabalho acumulado, da esperança realizada, do esforço coletivo e pessoal de tantos e de muitos. Foi uma
data, uma celebração que contou com uma especial contribuição, que foi a sensibilidade generosa dessa diretoria comandada pela doutora Roberta. Eu acho que outras, se fosse outra diretoria, a data teria a expressão que teve. Mas este dado, essa sutileza, essa beleza que a mulher sabe conferir às grandes comemorações, aconteceu ano passado, como está acontecendo agora. Agora é mais um ano que se acrescenta aquela história imensa de 50 anos assim sucessivos, contínuos, de trabalho, de esperança, de frustrações para os quais todos nós contribuímos. De maneira que nesses 51 anos, que a doutora Roberta, como último ano da sua direção, infelizmente, acrescenta a esse extraordinária herança viva de pessoas, de homens e mulheres que acreditaram e que acreditam nesse agente, nessa profissão que convive com um valor extraordinário, que é a liberdade, que convive com os valores da democracia. E se o advogado não for capaz de compreender, como eles todos compreendem, a dimensão desse compromisso histórico, social, institucional com o Brasil, certamente tudo estaria perdido, especialmente numa época como essa, em que a disseminação do ódio, em que a distribuição da mentira, para uma época como essa instituição que teve um compromisso fundamental com a liberdade na época da ditadura, essa entidade que se soma, que se casa por natureza com a democracia e com a liberdade, não estaria preparando os advogados e advogadas para ter o seu lugar na grande trincheira de redenção do país, da justiça, do poder judiciário e da nossa liberdade. Muito obrigado. A ARP, 51 anos. Parabéns mais uma vez a todos os associados, a essa grande entidade, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, a qual eu tenho muita honra de ser associado desde o ano de 1994, já exercendo vários cargos como secretário, vice-presidente, presidente. Hoje estou na condição de conselheiro e assessor da diretoria, trabalhando com a presidente Roberta por uma ARP melhor. Parabéns à ARP pelos 51 anos. Parabéns aos associados. Obrigado. A minha manifestação hoje prende-se à comemoração dos 51 anos de existência da nossa querida Associação dos Advogados. A verdade é que a Ordem dos Advogados, a nossa grande entidade, passava por um momento muito ruim, muito triste, tanto quanto, de resto, passava toda a nação brasileira por conta do domínio da ditadura militar que dominava o país já há alguns anos. Pretendia-se, com efeito, transformar a Ordem dos Advogados do Brasil em mero sindicato, uma entidade sem maior importância e que devesse total obediência às ordens do governo militar. Vimos então aqui em Ribeirão Preto como alternativa a criação da Associação dos Advogados, que seria totalmente, e como é até hoje, independente. No dia 11 de agosto de 1970, foi através de uma assembleia dos advogados realizada no salão do júri do fórum local, a reunião em que se criou efetivamente a entidade. Me lembro que fui o 16º a assinar o livro de presença
da Assembleia e criamos então a Associação dos Advogados. E desde então a associação vem labutando e trabalhando e guerreando. E essa luta se transcorreu durante esses 51 anos. Passaram-se 51 anos, uma vida realmente de trabalho aqui, e não foram poucas as lutas que atravessamos. Me permitiria dizer aqui que, assim, foi para que adquiríssemos primeiro uma, depois a segunda sala para a manutenção da nossa sede lá no centro da cidade. E outras tantas atividades que foram feitas, sempre com muito trabalho e muita dedicação dos diretores de então e apoio dos associados de uma forma geral. Eu não poderia deixar de estender o meu abraço, os meus cumprimentos à atual diretoria, em especial à presidente Roberta, ao ensejo de completar 51 anos de idade, merece todo o nosso cumprimento, todo o nosso respeito. E eu quero, por fim, desejar um grande sucesso à doutora Roberta, aos demais membros da diretoria e conselheiros da nossa associação, incentivá-los para que continuem nessa luta para deixar a nossa associação cada vez mais sólida e mais pronta a colaborar com a atividade profissional de cada um de nós. Olá, meus amigos advogados, associados da ARP. Aqui é Juarez Melo, ex-presidente. Mais um ano se passou. Infelizmente, o ano passado não pudemos comemorar o Dia do Advogado, não tivemos o baile do Rubi. Esse ano também a situação, apesar de ter melhorado, mas ainda não foi solucionada, não teremos o baile do Rubi, mas estamos comemorando esse 11 de agosto, Dia do Advogado. Então é um prazer estar aqui, é um prazer saber que grande parte dos amigos não sofreram com essa doença maldita, né? Então eu espero que todos vocês, apesar de todas as dificuldades que passamos o ano passado estejam bem e que possamos em 2022 comemorar esse nosso dia juntos. Um grande abraço a todos, muita saúde, muito sucesso. É uma honra estar falando para os associados da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, da qual eu muito me orgulho de participar. Nós sempre trabalhamos para que todos os colegas advogados e advogadas sejam sempre valorizados e que possam carregar o fardo da profissão de forma mais leve, somando esforços com todos os pares. A estrutura da Associação dos Advogados é muito importante para aqueles que militam, tá? E ela reúne muito trabalho. Desses seus 51 anos, eu quero parabenizar a todos os associados, em especial a presidência atual e a todos os presidentes, que são seus conselheiros natos, e que possamos estar ombreados mais 51 anos juntos. Muito obrigado. A importância da ARP para nós advogados, que muitas vezes alguns inconvenientes na sala da OAB, como por exemplo, a sala da OAB está cheia, a sala da OAB pode estar fechada. A gente tem sempre o apoio da ARP para uso tanto desse trabalho burocrático que nós temos, como impressão, como utilização dos computadores também, algumas reuniões também na sala. E assim, a gente é sempre muito bem atendido pelos funcionários da ARP. Há também a disponibilização do estacionamento também, que é excelente. Portanto, assim, eu como jovem associado, pois acho que não faz nem 2 anos, 1 ano e alguns meses, eu estou muito satisfeito e muito feliz de participar da ARP. Parabéns pela ARP por mais de meio século de existência, que é algo assim fundamental, pois desde a sua criação, o motivo da sua criação está perdurando até os dias de hoje. Isso mostra a grande importância que tem a Associação para os Advogados de Ribeirão Preto. 51 anos de Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Nesse segundo ano da nossa gestão,
estamos aqui para comemorar. É bem verdade que não podemos comemorar como sempre o fazemos, com os nossos bailes, nossas festas, os nossos encontros. Mas eu digo que sim, é importante a gente comemorar 50 anos de AARP. A AARP, que foi fundada em 1970, é de grande importância para a nossa classe, para a classe da advocacia. E é uma honra, um privilégio, eu digo sempre isso, estar presidente da AARP. Sei que não está sendo um momento fácil, um momento pandêmico, não podemos fazer festa, como já disse, mas podemos sim comemorar, mesmo tendo, infelizmente, perdido alguns associados nossos em razão desta pandemia. Mas por que não comemorarmos? Sim, precisamos homenagear uma história de vida. 51 anos de uma associação não é para qualquer um. Eu tenho certeza que não é para qualquer um. Portanto, mais um ano, nosso segundo ano de gestão, estamos aqui para parabenizar a AARP. Parabenizo todos os meus antecessores. Tivemos muitos presidentes e todos os presidentes que tivemos são importantes, foram importantes, continuam sendo importantes para a nossa associação. Uma associação independente, uma associação que vibra pelo advogado. Parabéns, associação, obrigada a todos que estão conosco nessa gestão. Hoje, especialmente, quero agradecer aos nossos conselheiros natos que vieram aqui dar os seus testemunhos, aos nossos conselheiros atuais, às pessoas que realmente se dispõem a colaborar com a AARP, ainda que virtualmente. Parabéns, associação, que você dure muitos e muitos e muitos anos. Um abraço a todos e um beijo da Roberta Galvão.